Olá pessoal, sejam aí todos bem-vindos a essa live, também a esse vídeo que está sendo também disponibilizado aí no meu canal no YouTube, Cristiano Silva Hair Stylist. Então você que está chegando pelo Instagram, seja bem-vindo, o pessoal já está começando a chegar, a Graziela, Seu Soares, um abraço Seu Soares lá do Maranhão, vai dizendo aí da onde você está, da onde você fala, da onde você está me assistindo, né? Para que a gente possa aí trocar algumas informações bem legais. Bom, a você que está chegando pelo YouTube, nós vamos ter nesse vídeo um curso muito interessante, onde nós vamos falar sobre cobertura de brancos. Esse é um tema que muitas pessoas perguntam, inclusive nós fizemos uma enquete, né? Fizemos uma enquete aí no nosso grupo Cabeleireiros na Quarentena e nós tivemos 3 temas mais votados aí como sugestão para as nossas próximas lives, né? Então, os temas que nós trabalharemos nas próximas lives serão hoje, cobertura de brancos, técnica de mechas, vamos fazer uma live sobre técnica de mechas e também vamos falar aí sobre mechas criativas, cabelos coloridos. Então, serão temas aí das nossas próximas aulas e também dos nossos próximos vídeos. A você que está chegando agora aqui no Instagram, eu peço para você já compartilhar essa live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, né? Nós estamos hoje aí numa sexta-feira santa, um feriado, né? E tiramos aqui um período para a gente poder estudar um pouco aí sobre coloração permanente, sobre cobertura de brancos. Então, vou pedindo para você aí já compartilhar essa live. Deixa eu ver quem já está aqui comigo também. A Naira Ferrone, um beijo para você, Nay. Meu tio Fran está em todas, valeu tio Fran. O Kaká Dias também, um abraço Kaká. Bastante gente entrando aí na nossa live. Peço para você já ir compartilhando para a gente conseguir então alcançar o máximo de pessoas possível para essa aula que hoje será cobertura de brancos. Quais são os mitos, quais são os segredos, quais são as principais técnicas? Vamos lá. A Calandra Dias, Kaká, beijo, que bom que você está aqui na live. Eu pensei que era o Kaká de São Paulo. Tem também um amigo que me acompanha, que é Kaká pela foto que eu não consegui ver. A Carol de Cornélio, beijo para você, Carol. Que legal, gente. Então, enquanto você vai compartilhando essa live para a gente poder alcançar um número maior de pessoas, eu também quero então desejar aqui um bem-vindo a quem está assistindo pelo YouTube, já que esse vídeo fica disponibilizado no meu canal do YouTube e você está na nossa 11ª aula. Nós já fizemos 10 aulas que foram muito bacanas e agora estamos nessa série aí falando sobre colorimetria. Já falamos sobre fundo de clareamento, como neutralizar qualquer tom indesejado, falamos também sobre os segredos da descoloração com 2 aulas muito legais e hoje nós estamos aqui falando sobre cobertura de brancos. A Jaque Níquel, que é aqui de Arapongas, um beijo para você. A Gláucia de Jaú, um beijo para você também. Gil Hair, bastante gente chegando aí na nossa live. Pessoal, então vai compartilhando e nós vamos então começar o nosso tema em respeito a você que pontualmente está aqui e também você do YouTube. Sem mais delongas, vamos direto ao nosso assunto. Pessoal, nós vamos trabalhar hoje então um tema muito bacana que é cobertura de brancos. Esse é um tema que sempre me perguntam, há muitas dúvidas, há algumas dificuldades, ainda alguns dilemas, porém existe muita coisa bacana aí para a gente trabalhar nesse assunto. Desde desmistificar algumas coisas, né? Existem ainda alguns mitos em relação à cobertura de brancos, como também passar técnicas específicas para você ter os seus resultados. Então você que está chegando, fica por aí que nós vamos trabalhar hoje. Olha, por que os cabelos brancos são difíceis de colorir? Regras básicas da colorimetria, mitos da cobertura. Depois vou ensinar as 4 técnicas, passar 4 técnicas tops para cobertura de brancos, explicar cada uma delas. Depois vou responder qual a técnica de cobertura que eu mais uso. E por fim, dar uma dica especial aí, e quando a cliente quer assumir o cabelo branco, o que devo fazer nesse caso, tá bom? Então vamos começar falando sobre por que os cabelos brancos são difíceis de colorir. Bom, cabelo branco talvez seja o principal motivo para o surgimento da coloração permanente. Talvez o incômodo da maioria das mulheres que pintam o cabelo,
que colorem o cabelo, é justamente o cabelo branco, a raizinha branca que cresce e alguns cabelos que oferecem dificuldade de cobertura. Você, cabeleireiro, sabe do que eu estou dizendo, até por isso que você sugeriu esse tema, cobertura de cabelos brancos, justamente por essa situação. Existem alguns cabelos brancos que são mais difíceis de cobrir do que outros. Alguns cabelos brancos são oferecem mais facilidade para essa cobertura, mas tem alguns fios brancos que são danados para cobrir e nós vamos falar um pouco do porquê. É importante você pensar que o cabelo branco não tem simplesmente a mudança na sua composição de melanina. Não é simplesmente que ele parou de produzir melanina. Você percebe na estrutura do cabelo branco um cabelo com um comportamento diferente. Então esse cabelo, geralmente ele tem um brilho diferente, ele é mais rebelde e ele vem meio, vamos usar o tema blindado. Ele é um cabelo que é mais difícil de você penetrar. E por ser esse cabelo mais impermeável, nós temos essa dificuldade em cobrir os brancos. E aí, muitas vezes, a gente escolhe uma cor, vai fazer, então, uma cobertura de brancos, e a gente percebe algumas clientes aí reclamando da tal da transparência. Ah, não cobriu direito a minha raiz, olha só, o cabelo branco ainda está aparecendo. E aí, essa situação, nem sempre todos nós temos as ferramentas necessárias para a gente trabalhar uma cobertura de branco coerente. Então vamos lá. Em relação a regras básicas da colorimetria para a cobertura de brancos, o que você precisa saber? Quando você pega uma tabela de cores para trabalhar aí cobertura de brancos, você precisa saber que existem algumas regras básicas para você seguir. A regra número 1. Nós temos garantia de cobertura de cabelos brancos quando estamos trabalhando com os tons base, ok? O que é um tom base? São as cores ponto zero. 1.0, 5.0, 8.0. Essas cores base, que não têm adição de nuance, são as cores que oferecem maior cobertura para cabelos brancos. E também é importante você pensar que da cor 8.0 para mais claro, nós temos uma dificuldade maior de cobertura de brancos, porque a pigmentação é muito baixa. Então, se nós fôssemos selecionar quais são as principais cores para a cobertura de brancos, nós estamos falando das cores base, que são as cores ponto zero, da cor 1.0 até a 8.0. A 9.0, 10.0 não significa que ela não vai cobrir o cabelo branco, mas você já tem um pouco mais de dificuldade de perfeição na cobertura, porque a pigmentação já é menor, você não tem a mesma quantidade de pigmentação do que nas cores mais escuras. Ok, então inicialmente a regra geral da colorimetria é essa. Nós temos cobertura de branco nas cores base, que são as cores ponto zero, da cor preto, que é 1.0, até a cor louro claro, que é a cor 8.0. Bacana. Mas nós sabemos que muitas clientes não querem usar um tom base, ela quer usar uma cor fantasia, que a gente chama, que é essa cor então com a adição de nuance. Falando em cores fantasia, você também precisa pensar numa coisa, se lembrar de uma coisa. Das nuances que nós temos, existem algumas que atrapalham mais do que as outras. E quais são essas? As nuances que mais atrapalham a cobertura de brancos é a nuance fria, principalmente o tom cinza. E é justamente a cor que a maioria delas pedem, né? Um tom acinzentado para de repente ficar um tom mais próximo da raiz. Então, quando nós estamos falando de regra de colorimetria, você precisa pensar nisso. Primeiro, nós estamos falando que as cores base são as cores apropriadas para a cobertura de brancos, falando então do 1.0 até 8.0, que de 9.0 para mais claro, você não tem tanta pigmentação para uma cobertura de brancos. Segunda coisa importante, lembrar que se eu vou usar uma cor fantasia para cobertura de brancos, nós temos uma nuance que atrapalha mais, que é, no caso, as nuances frias, principalmente a nuance acinzentada. Até aqui, pessoal, tá dando para compreender legal? Deixa eu dar um oi para quem chegou. Agora sim entrou o Kaká Hairstylist. Eu cumprimentei a Kaká pensando que era você, Kaká. Vamos lá, Carol Basso, obrigado por estar sempre conosco. O Alex Maximiliano,
Salão da Val, bastante gente chegando aqui. Pessoal, vai compartilhando essa live para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Bom, até aqui nós já entendemos então por que os cabelos brancos são difíceis de colorir e já entendemos também quais são as regras básicas da cobertura. Em resumo, o cabelo branco ele é mais impermeável, mais difícil de penetrar. Ele tem um comportamento estrutural um pouco diferente e por isso que não é tão simples você conseguir colorir um cabelo branco. Segundo ponto, as regras básicas da colorimetria são, primeiro, usar uma cor base. A cor base é essa cor que melhor cobre o cabelo branco. Lembrando que até o 8.0, então de 1.0 até 8.0. E se vamos usar uma nuance, evitar nuances acinzentadas ou tons frios, porque o tom frio, principalmente o cinza, são os que mais atrapalham na cobertura, tá bom? Então, Juher está com a gente também. Emily Leal, você é top. Obrigado, Emily. Boa tarde também aqui para Elis Loia, é assim que fala. Deixa eu ver aqui o que a Carol falou. Mas as clientes não gostam de quando vai desbotando, elas não gostam que ficam dourados ou avermelhados, por isso coloco cinza. Sim, na verdade, nós vamos entender o seguinte, como fazer então quando a gente precisa usar o cinza, e porque a cliente quer esse tom mais frio e não interferir na nossa cobertura de brancos, porque é aí que está o problema. Quando a gente fala em cobertura de brancos, a gente sabe que a cor base que é melhor cobre, só que a cliente às vezes não quer essa cor base, ela quer um tom mais frio. E aí, o que fazer sabendo que a cor fria, principalmente o cinza, é a que mais atrapalha na cobertura? Vamos lá então? Nesse momento eu quero contar com todos vocês para que vocês me digam aí, escrevam, comentem, quais são as técnicas de cobertura de brancos que vocês conhecem, tá bom? Não tem problema se você nunca usou ou não, quais são as técnicas que vocês conhecem? Porque daí nós vamos trabalhar quais são as técnicas que funcionam e quais são os mitos da cobertura. Vamos lá, gente, conto com vocês agora aí. Escreve para mim aí no comentário quais são as técnicas de coberturas de brancos que você conhece. Vou mandar aqui um oi para o Estúdio Dani. A Dani que está sempre aqui comigo. Beijo, Dani. Eu nunca sei falar esse nome inteiro. Depois você vai ter que me mandar um áudio no WhatsApp me ensinando a falar o nome do seu Instagram aí, para eu poder falar direitinho aqui nas lives. Vamos lá, gente. Quais são as técnicas que vocês conhecem para cobertura de brancos? Existem muitas técnicas, muitas. Técnicas que são milenares, técnicas mais básicas e existem técnicas mais avançadas. Dessas técnicas, algumas são mais coerentes e outras são menos coerentes. E nós vamos aqui discutir um pouco sobre cada uma delas. Estou esperando vocês aí me mandarem quais são as técnicas que vocês conhecem. Às vezes tem um delay e demora um pouquinho para chegar aqui para mim. Dá um oi aqui para Ana Maria Bittencourt Makeup. Oi, Ana Maria, tudo bem com você? Deixa eu ver aqui quem mais está comigo. O Edilson Lins também está comigo. Edilson Lins é meu professor de inglês. Um abraço, teacher! A Paty Cruz também acabou de entrar. É isso aí, um abraço para todos vocês que estão entrando. Gente, enquanto vocês vão aí me mandando quais são as técnicas de coberturas de brancos que vocês conhecem, nós vamos falar sobre alguns mitos. Não, a Carol está dizendo, não uso nenhuma técnica, coloco sempre mais base do que nuance. Essa é uma técnica. A adição de base é uma técnica, né? Talvez a mais conhecida de todas. Quando você vai trabalhar uma cobertura, a cliente escolhe um tom fantasia, nós geralmente trabalhamos a adição de base. Como assim? O que é adição de base? Suponhamos que a sua cliente escolheu a cor aqui 671. Então você vai pegar o 6.0, que é a base, para colocar. Então essa técnica de colocar a base junto é a técnica de adição de base, nós vamos falar sobre ela. A Vivia Personal Makeup. Oi, prática para Florianópolis. É isso aí, a prática para Florianópolis está aí na área. Um beijo para vocês aí de Floripa. Já estive aí com vocês no curso e quero muito poder voltar aí para trabalhar de maneira mais intensa aí com vocês, cursos mais incríveis. Foi muito bacana o dia que nós tivemos aí. Eu tenho certeza que voltaremos em breve. A Nayara Ferroni está dizendo, olha, pré-pigmentação. Pré-pigmentação é uma outra técnica de cobertura de branco. O espaço de beleza Sandra, eu coloco sempre base junto, mas gostaria que não ficasse tão quente, que ficasse mais neutro. Legal, vamos falar sobre isso. O que mais? A Vanessinha, sou de Montemor, é isso que fala? Um abraço para vocês aí. Pessoal, o que mais de técnicas que vocês conhecem? O pessoal está falando bastante sobre adição de base. Quem aí já ouviu falar, por exemplo, de mordaçagem? Quem aí conhece a técnica de mordaçagem, já ouviu falar, já usou?
Quem também já ouviu a ideia, quando principalmente as clientes dizem assim, quando ela chega no salão e fala, olha, eu deixei o cabelo aqui alguns dias sem lavar porque pega melhor a coloração. Essa técnica que as clientes, né, entendem que quando o cabelo está sujo, pega melhor. Vocês já ouviram isso também? O pessoal está falando que já ouviu falar sobre mordaçagem. A Emily dizendo que faz pré-pigmentação às vezes. Nós vamos falar sobre pré-pigmentação. Olha, o pessoal não ouviu falar ainda de mordaçagem. Bom, vamos lá, gente. Eu quero falar sobre 2 mitos da cobertura que são mitos muito frequentes. Estou falando primeiro da mordaçagem e vou falar também do cabelo sujo pega melhor. Vamos começar falando sobre o cabelo sujo pega melhor? Eu não sei você, mas eu já ouvi algumas vezes isso. A cliente chegando no salão e diz o seguinte, olha, eu fiquei com o cabelo sem lavar alguns dias, né? Porque pega melhor a coloração, né? Não sei se você já ouviu isso da sua cliente. E aí, às vezes, você pega cabelo mega oleoso, cabelo mal cheiroso, tem cabelo que quando você abre assim pra ver, voa morcego, de tão sujo que tá. E a cliente acredita que um cabelo mais oleoso, um cabelo mais sujo pega melhor. Ok, vamos lá. O cabelo sujo pega melhor a coloração? Não, é óbvio que a gente já sabe disso, né? Que o cabelo sujo não pega melhor, apesar das clientes falarem muito isso. Mas da onde surgiu essa ideia do cabelo sujo pega melhor? É importante entender que a cosmetologia evoluiu muito e tempos atrás a coloração tinha muita amônia. E quanto mais amônia tem uma coloração, maior a chance de arder o couro cabeludo, de você ter uma irritação. Não à toa que se você pegar, por exemplo, um super clareador que tem mais amônia, você vai ver que até o olho arde a hora que você está preparando. E quando você põe no couro cabeludo, existe uma tendência da cliente sentir mais um incômodo. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma aplicação de coloração com muita amônia no couro cabeludo limpo, pode ser que a cliente tenha um incômodo um pouco maior. Por isso, na época, vinha a recomendação do quê? Olha, é importante que você fique 1 ou 2 dias sem lavar o cabelo para que essa oleosidade natural proteja o couro cabeludo da ardência, do desconforto que a coloração pode gerar, tá bom? Então a ideia de não lavar o cabelo para se fazer uma coloração vem desse contexto, de você não lavar o couro cabeludo para que esse couro cabeludo então não seja sensibilizado pelo excesso de amônia na coloração, entende? Só que aí existem 2 problemas. O primeiro problema é qual? A primeira diferença, né? A primeira diferença, então, é uma coloração de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, que é quando se recomendava isso, tinha uma quantidade de amônia, porque os pigmentos eram muito grandes. Então era necessário ter muita amônia para esse cabelo abrir legal, para aí sim poder essa coloração entrar e fazer o seu trabalho. Hoje em dia, se você trabalha com uma boa marca como a Pratic Pro, nós estamos falando de nanopigmentos. A quantidade de amônia é muito menor. Se você tem uma quantidade menor de amônia, significa que você não precisa ter o risco de alergia, o risco de ardência no couro cabeludo é muito menor. Então você pode tranquilamente aplicar a coloração num cabelo que não esteja sujo e não ter problemas de ardência no couro cabeludo, por exemplo. Então a primeira grande diferença é essa. Por que não recomendamos um cabelo oleoso, sujo para coloração nos dias de hoje? Porque as colorações têm muito menos amônia, consequentemente o risco de ardência é muito menor, o risco de um desconforto é muito menor. Segundo ponto, uma cliente há 10, 15 anos atrás que estava 2 dias sem lavar o cabelo, o que ela tinha nesse cabelo? Oleosidade e poluição. Talvez era isso que ela tinha no cabelo. Uma cliente hoje com 2 dias sem lavar o cabelo, ela tem oleosidade, poluição, filtro solar, maquiagem que ela passou e pegou no cabelo. Ela tem uma série de resíduos, ela pode ter creme para pentear no cabelo, ela pode ter reparador de pontas, ela pode ter tanta coisa nesse cabelo que essa oleosidade, essa sujeira, todo esse acúmulo de resíduos no fio vai te atrapalhar na cobertura de cabelos brancos. Então não é que o cabelo sujo simplesmente é um mito da cobertura. Ele é um fator de impedimento, ele atrapalha a cobertura, né? Então é importante a gente tirar esse mito da cabeça da cliente. Eu deixei o cabelo sujo porque pega melhor. Olha, não é que pega melhor. Essa é uma ideia que se distorceu.
a gente recomendava anos atrás que a cliente não lavasse o cabelo, na verdade, para que esse couro cabeludo mais oleoso servisse como uma proteção para essa coloração com muita amônia. Porém, nós trabalhamos com tecnologia muito avançada. A coloração da prática, como eu disse para vocês, tem muita qualidade e uma concentração de amônia muito mais baixa. Sendo assim, não há menor necessidade de estar com toda essa oleosidade no couro cabeludo. Sem falar que toda essa sujeira, esse acúmulo de resíduos pode atrapalhar, tá bom? Deixa eu ver um oi aqui para quem está chegando. A Vilma Muniz, a Thalita, minha irmã, está por aí. Beijo, Thalita. A Cleide Mara Souza, a Dai Merlin, um beijo para vocês. A Cleide Mara Segou. Espaço Filstons. Minha internet está travando muito, não consigo assistir. Tenta sair da live e voltar, que às vezes melhora, tá bom? A Sunamita Marques, oi, tudo bem com você, minha querida? Legal, gente, então vamos lá. Gostou dessa primeira dica? Do primeiro mito da cobertura? Se você gostou, dá um coraçãozinho, que aí já sobe aqui para mim, eu entendo que você está gostando das dicas e que está sendo legal a live para você. Uma outra coisa, o primeiro mito da cobertura, então, é o cabelo sujo pega melhor. Esse entra nos mitos da cobertura. Um outro fator interessante é quando a gente fala da mordaçagem. O que é mordaçagem? É uma técnica que consiste em aplicar o oxidante puro no cabelo antes de fazer a coloração. Então, a técnica que eu conheci era assim, aplicava o OX de 30 volumes no cabelo, aí deixava uma pausinha de 10 minutos, secava com o secador o OX no cabelo e aí sim depois vinha com a coloração. Quem já ouviu falar dessa técnica de aplicar o OX puro no cabelo antes da coloração? Obrigado aí pelos coraçõezinhos, sinal que vocês estão gostando das dicas. Quem já ouviu, gente, essa ideia de aplicar o oxidante puro no cabelo para preparar o cabelo para uma melhor cobertura? Olha, o Estúdio Freitas Hair diz que eu, o Fran, meu tio Fran também diz que sim, a Ana Carolina também já ouviu que sim. Olha, bastante gente dizendo que já ouviu, né? É a ideia de aplicar o OX puro no cabelo. O que é essa ideia de aplicar o OX? É justamente essa técnica que nós chamamos de mordaçagem. Ó, a Rê Oliveira diz que já inclusive fez isso, né? Essa técnica. Deixa eu ver, a Carol dizendo, ó, já ouvi, tentei fazer, mas não achei que deu tanto resultado. Eu já fiz depois que descobri que não adianta. Vamos lá, como é que funciona essa ideia? A técnica de mordaçagem consiste em aplicar oxidante no cabelo antes da coloração. E para que se aplica o oxidante no cabelo? A ideia é qual? Vou aplicar o oxidante vai abrir um pouco as cutículas do cabelo, o que vai fazer com que a minha coloração entre com mais facilidade depois. Então é como se eu estivesse fazendo uma pré-abertura no cabelo para depois entrar com a coloração. Qual que é o grande problema de tudo isso? Que às vezes a gente ouve a receita, mas não para pensar. Vocês sabem que para um produto abrir ou fechar um cabelo, né, claro que o termo não é esse, mas só para que você entenda, para um produto abrir ou fechar o cabelo, nós estamos falando de pH, potencial de hidrogênio. Quanto maior o pH, mais ele abre o cabelo. Quanto mais baixo o pH, mais ele fecha, mais ele blinda o cabelo. A escala de pH vai de 0 a 14 e o 7 então é o neutro. Então o pH abaixo de 7 nós chamamos de pH ácido. O pH acima de 7 nós chamamos de pH alcalino. E o pH 7 é um pH neutro. O pH do cabelo é o pH fisiológico, ele está entre 4,5 e 5,5. Como assim? Imagina que você tem então uma régua que vai aqui, ó, de 0 a 14. O cabelo está ali no 4,5, 5,5. Para o cabelo, qualquer pH mais alto que ele faz ele abrir. E qualquer pH mais baixo que ele faz ele fechar. Sendo assim, para o cabelo, qualquer pH acima de 5,5 tem ação alcalina, porque ele está trabalhando abrindo a estrutura do cabelo. E qualquer pH ácido, ou seja, abaixo de 4,5, vai trabalhar fechando. Então, por exemplo, um shampoo anti-resíduos, ele tem pH alcalino. Você passa o cabelo, abre. Um pH ácido, por exemplo, ele vai trabalhar num condicionador, que é aquele que se aplica e fecha, ele blinda. A hora que você aplica um condicionador, você sente que o cabelo fecha. Então, o que faz um produto abrir ou fechar essa estrutura é justamente o seu pH, o seu potencial hidrogênico, ok? Então vamos lá, eu aplico o oxidante no cabelo na intenção que ele abra o cabelo para mim. Mas você já estudou e percebeu qual é o pH do oxidante?
O pH do oxidante é ácido, está na casa de 3, um pH 3 em média para um oxidante. Alguns oxidantes 2,8. Então nós estamos falando de um pH de 2,8 a 3,3 e a gente está imaginando que a gente vai aplicar esse produto no cabelo e ele vai abrir. Ele não vai abrir. Por isso, Carol, que você disse aí, por exemplo, que usou e não sentiu diferença. Ele simplesmente não funciona. Então, se o pH do OX é baixinho, não faz o menor sentido eu passar ele para abrir o cabelo para preparar para a minha coloração. Entende como é importante você ter informação e não ir acreditando em qualquer receitinha? É importante você estudar e entender como tudo isso funciona. Se você compreender essa ideia do pH, você conseguiu entender, gente, essa ideia do pH? Se sim, manda um coraçãozinho, manda um joinha para eu saber que você entendeu a ideia do pH. Olha, o Estúdio Freitas está dizendo o seguinte, ó, quem abre é a amônia, que existe na coloração. Exatamente. O poder de abertura está na amônia, que está na coloração, não no oxidante. O oxidante é um reagente para amônia, é para outra coisa, né? Bom, que legal o pessoal mandando coraçãozinho, diz que entendeu, isso é muito bacana. Pessoal, então eu quero fechar aqui trabalhando esses dois mitos da cobertura. Então nós já falamos até aqui o porquê os cabelos brancos são difíceis de colorir, falamos sobre as regras básicas da cobertura de brancos, né, que é cor base de 1 a 8 e evitar tons frios, e falamos sobre dois mitos da cobertura. O primeiro mito, cabelo sujo pega melhor. E o segundo mito da cobertura, a mordaçagem. Mordaçagem entra no mitos da cobertura. Não funciona. Bom, se nós entendemos então que não funciona nem cabelo sujo e também não funciona a mordaçagem, quais as técnicas que eu tenho disponíveis para trabalhar então uma melhor cobertura de brancos? O tio Fru está dizendo aqui, ó, seria melhor aplicar a coloração pura um tom acima? Aí nós estamos falando de pré-pigmentação, que também é uma técnica interessante, nós vamos chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. A Dani está dizendo, ó, tenho dúvidas ainda nas volumagens do OX. É uma dúvida que muitos cabeleireiros têm. E a gente pode, de repente, fazer uma live só. Como escolher corretamente o seu oxidante? Que dá para trabalhar bastante sobre esse tema. Gente, eu quero trabalhar com vocês rapidamente 4 técnicas de cobertura de brancos dentro das 6 técnicas que eu defendo e ensino. Então, eu defendo e ensino 6 técnicas de cobertura de brancos, ok? Eu vou ensinar para vocês essa live hoje 4, porque senão fica muito longa a live e tem umas aqui que são mais complexas de explicar, então eu precisaria de mais tempo, então eu vou guardar para algum outro momento. Mas hoje eu vou ensinar 4 para vocês, que se você fizer, eu tenho certeza que já vai melhorar muito, muito, muito seus resultados. A primeira técnica que eu quero dizer para vocês é a técnica de higienização. Pega aí já papel e caneta para você anotando essas dicas que eu estou te dando. Se você não está anotando até aqui, é importante que a partir de agora você passe a anotar. Técnica número 1 de cobertura de brancos é a técnica de higienização. Gente, lembra que eu disse que o cabelo sujo não só não adianta nada, como atrapalha? Lembrem-se que uma cliente hoje com cabelo sujo, ela não está simplesmente com oleosidade. Ela tem, às vezes, um creme que ela passou no rosto e pegou no cabelo, ela tem uma maquiagem que passou no rosto e pegou no cabelo, e pega justamente onde ela quer mais cobertura, né? Então é importante você entender que hoje aplicar a coloração num cabelo que está cheio de oleosidade, cheio de resíduos, é um problema. Você pode ter dificuldades na cobertura de brancos só por esse fato. Então a técnica número 1 é a higienização. Como funciona essa técnica? Chegou a cliente no seu salão com cabelo oleoso, cheio de resíduos. Você vai lavar o cabelo antes de aplicar a coloração, mas não é qualquer lavagem. Você vai levar essa cliente para o lavatório, vai aplicar o shampoo. Tem que ser shampoo de resíduos? Não, não há necessidade. Você pode usar um shampoo de pH neutro, não há problema. Mas você aplica então o shampoo no cabelo, mas você não vai massagear no sentido de esfregar o cabelo, porque você não quer sensibilizar o couro cabeludo. Você vai aplicar o shampoo como se você estivesse aplicando um condicionador, só enluvando o shampoo nos fios. E é isso que você vai fazer. Então aplica o shampoo, enluva ali o shampoo nos fios e enxágua. Quando você enxaguar, você vai ver que o fio de cabelo limpa, porque o fio de cabelo limpa fácil. Ele vai ficar fazendo aquele barulhinho de nheque, nheque, nheque. Significa que você limpou o fio de cabelo. Mas você não tirou toda a oleosidade do couro cabeludo e também não sensibilizou, não fragilizou a pele com esfregação, ok? Então você limpou o fio de cabelo, que é o que você precisava. Feito isso, você leva a cliente para a cadeira, seca esse cabelo 100% e aí sim aplica a sua coloração.
Então a técnica de higienização consiste na ideia de preparar o cabelo lavando os fios de cabelo antes de aplicar a coloração. Dessa forma, você vai eliminar qualquer resíduo, creme para pentear, maquiagem, filtro solar que possa estar no cabelo e de repente atrapalhe aí a sua cobertura. Tá bom? Gostou dessa dica? Bem simples, né? Higienização. Preparar o cabelo com shampoo sem esfregar o couro cabeludo, enxágua legal, seca 100% e aí vem com a coloração. Se você gostou dessa dica, dá um coraçãozinho aí para eu saber que você gostou, que você está entendendo, tá bom? Vamos lá. Segunda dica, segunda regra de cobertura de brancos, e essa é interessante. Talvez todos vocês saibam dela, mas tem gente que não leva a sério. Tem gente que não leva a sério e acaba tendo problema de coberturas. Estou falando da técnica de depósito. O que é a técnica de depósito? Com certeza você já ouviu falar que quando vai trabalhar uma coloração, principalmente de cobertura de brancos, você não vai passar a coloração. Você vai depositar coloração com vontade. O que eu quero dizer? A técnica de depósito consiste nessa ideia de não aplicar a coloração no cabelo, mas sim depositar coloração no cabelo. Isso vai fazer com que você tenha excesso de pigmentos para ter uma cobertura mais homogênea. Porque na cobertura de branco, gente, economizou coloração, ferrou. Não vai cobrir direito. Você precisa de pigmentação suficiente. Então, de maneira geral, o que eu quero dizer para você? Se você, por exemplo, tem o costume de usar 30 gramas de coloração para fazer um retoque de raiz normal, você precisa preparar pelo menos 40 gramas para fazer um retoque de raiz se essa raiz é branca. Então, quando você trabalha a cobertura de cabelos brancos, você precisa se lembrar desse importante detalhe, a regra do depósito. Não passe a coloração, deposite a coloração em quantidade abundante, porque se faltar coloração, você vai ter problemas, vai ter transparência, tá bom? Então o pessoal mandou o coraçãozinho, joinha aí dizendo que gostou e entendeu a primeira técnica, que é a técnica da higienização, e eu quero que você mande aí o seu coraçãozinho também se você gostou da ideia aqui da técnica do depósito, ok? Então, higienização, preparar o cabelo lavando os fios e secando o cabelo antes de aplicar. Número 2, a aplicação, a depósito, a técnica de depósito. Aplicar produto em abundância para garantir uma cobertura plena nesse couro cabeludo, ok? Então não aplique com dó, com economia. Aplique o produto em quantidade suficiente quando estamos falando de cobertura de brancos. Ó, a Dani está dizendo assim, ó, Cris, eu não sei onde estou errando. Eu deposito e já aconteceu de ficar mais escuro na raiz. Com certeza não é a quantidade, tá bom? A quantidade que você coloca não tem como fazer a cor ficar mais clara ou mais escura. O que pode acontecer é ela pegar melhor ou não pegar direito, ok? Então se está ficando mais escuro, é algum outro problema na escolha da cor, é um erro no diagnóstico. Mas você aplicar mais quantidade de coloração jamais vai fazer a cor ficar mais escura. O que pode acontecer é você aplicar pouca quantidade e ela pegar meio com transparência, não pegar direito, não significa que vai ficar mais clara, tá bom? A Fábio Silva está dizendo, Cris, posso fazer a higienização e o depósito juntos? Com certeza, você pode fazer todas que eu vou te passar juntas aqui, tá bom? Com certeza você pode. Bom, regra número 1, né, ou técnica número 1, higienização. Técnica número 2, depósito. Vamos para a técnica número 3. Técnica número 3, essa é bem interessante. Aplicação rápida / direcionada. Vamos lá. Aplicação rápida / direcionada. Escreve isso aí para vocês que eu vou te explicar já do que se trata. Quando você vai fazer uma coloração em cabelo branco, geralmente você já faz uma coisa, talvez por uma intuição, mas não sabe exatamente o porquê você faz isso e por que funciona. Quando você vai aplicar uma coloração numa cliente que tem a parte da frente, que geralmente é mais branca, por onde você começa a aplicação? Você geralmente aplica a coloração pela frente, não é assim? Tudo isso tem um sentido e às vezes a gente faz isso sem saber o porquê. Então eu vou explicar para vocês o porquê isso é uma técnica e por que ela funciona. A Amy está perguntando,
Leva o condicionador nas pontas da higienização? Não, não aplica condicionador, tá bom? A não ser que seja um cabelo muito embaraçado, que você tenha muita dificuldade, aí você vai aplicar o condicionador só na ponta, mas você não deixa o condicionador pegar aonde você vai aplicar a coloração, tá bom, Emily? A Vivian Arte Astral chegou. Beijo, Vivian. Gente, então vamos lá. Já falei então da técnica de higienização, depósito, e agora vou explicar a aplicação rápida direcionada. É importante você entender uma coisa. Quando você tira a coloração do tubo, ela tem um percentual de amônia, ok? Se você começar a simplesmente mexer a coloração no pote, você vai ver que começa a arder o olho. Por quê? Essa amônia, ela começa a volatizar e começa a sair da coloração. Sendo assim, o que eu quero dizer? Quando você termina de preparar a coloração, ela tem a quantidade de amônia que veio da fórmula. Se você começa a deixar muito tempo na cumbuca, essa quantidade de amônia vai baixando, vai baixando. Por isso que é importante você preparar e, na sequência, já aplicar essa coloração. Então, você viu que a técnica número 3 é a aplicação rápida / direcionada. Então a primeira coisa é, a sua aplicação precisa ser rápida. Rápida em dois sentidos. Rápida no primeiro sentido, de você preparar e já ir para o cabelo, não ficar ali enrolando com essa coloração preparada para depois começar a aplicação. Prepara tudo, faz a higienização, coloca a capa, coloca tudo que você quiser, divide o cabelo e a hora que estiver pronto para começar, aí sim você vai preparar a sua coloração, para chegar e já começar a aplicar. Então o primeiro ponto rápido que eu quero dizer é isso, preparou, já vem logo para o cabelo para aplicar. Segunda questão de ser rápido na aplicação total do cabelo. Um tempo médio de aplicação de uma coloração de raiz é de 20 minutos. Eu conheço pessoas que fazem em 10, conheço pessoas que fazem em 30 minutos. Se você está muito fora desse tempo, para mais, se você gasta 25, 30 minutos ou mais para aplicar uma coloração de raiz, você vai precisar preparar 2 vezes. Não vai ter como você preparar tudo e vir aplicando, porque a hora que você chegar lá no finalzinho, você vai ter menos concentração de amônia na fórmula. E se você tem menos amônia, você tem menos poder de abertura desse cabelo branco, que já é mais blindado. Então, a ideia de aplicar rapidamente consiste nesses 2 passos. Aplicar e já vir com a coloração direto para o cabelo sem perder tempo e ter uma aplicação total rápida. Porque se você demora demais, é importante que você faça 2 preparos então. Prepara um pouquinho, faz a primeira parte, depois prepara de novo e faz a segunda parte. Para não acontecer de a hora que você terminar de aplicar, esse produto já está com teor de amônia muito baixo e isso interferir na sua coloração. Já vou falar sobre a sua pergunta, Dani, só deixa eu finalizar esse raciocínio aqui. Então, esse é o primeiro ponto, aplicação rápida. E por que eu termino dizendo aplicação rápida / direcionada? Lembra que eu falei para você que quando você vai fazer uma coloração de quem tem cabelo branco, geralmente a gente começa aplicando direto no cabelo branco. Isso dá certo? Dá. Por que dá certo? Por 2 motivos. Quando você aplica primeiramente a coloração onde tem o cabelo branco, significa que você está entregando a coloração com o seu máximo potencial de amônia. Você não deixou a amônia volatizar para depois colocar no cabelo branco. Então por isso que é importante já começar a aplicação por onde tem mais branco. Segunda coisa importante dessa ideia, dessa técnica. Vamos supor que você demore 20 minutos para aplicar. Então você começou aqui na frente e aí quando chegou lá atrás você terminou seus 20 minutos. Você começa a contar o tempo de pausa a partir do momento que você terminou. E para a cobertura de brancos em cabelos difíceis é recomendado até 60 minutos de pausa. Mas nesse caso o que vai ter acontecido? Você não começou aplicando pelo cabelo branco? Demorou 20 minutos para terminar. Quando você terminar, você pode deixar só mais 40 minutos, porque a frente já está a 20 minutos aplicada. Então o tempo total dessa parte da frente onde você começou a aplicar é justamente o tempo de 60 minutos, que é o tempo para coberturas mais difíceis, ok? Então, finalizando o raciocínio, a técnica de aplicação rápida direcionada consiste na ideia de que a coloração tem amônia e essa amônia é volátil. Então, a partir do momento que você tira do tubo, essa amônia vai volatizando e você vai perdendo potencial de amônia. E para a cobertura de brancos, a amônia é importante para fazer a abertura desse cabelo que é difícil para você poder entrar e realizar a coloração. Então, a aplicação tem que ser rápida. Aplicou,
preparou, já vai para a aplicação. Não fica perdendo tempo com o produto na cumbuca. Então tem que ser rápido nesse sentido. Segundo sentido, uma aplicação direcionada. Comece aplicando onde tem cabelo branco. Eu falei a parte da frente, mas se ela tiver alguma mecha branca localizada, comece e já aplica ali. Porque quando você começa aplicando ali, você está entregando um produto com todo o seu potencial de amônia, sem que essa amônia tenha volatizado. E o segundo benefício é o tempo de pausa. Quando você terminar de aplicar o cabelo todo, ali já está com 20 minutos que você começou a aplicar. Então você pode deixar mais 40 minutos e você vai ter um tempo maior nessas partes que são mais brancas, tá bom? Então essa é a técnica de aplicação rápida / direcionada, tá bom? Então se você gostou, dá o seu like, dá o seu coraçãozinho aí, enquanto eu respondo a pergunta da Dani. Vou fazer uma cobertura de brancos na cor 1.0, preto, qual AX eu devo usar? Preto é só depósito de cor, então teoricamente você poderia usar até um AX de 6 volumes que essa cor pegaria. Mas para a cobertura de brancos, você sempre usa pelo menos 20 volumes. Existe uma técnica também que eu não vou poder falar hoje, que ela é mais complexa, que é a técnica de redução, que daí você aumenta para 30 volumes, ok? Mas para a cobertura de brancos, pelo menos 20 volumes, tá bom? A Dani está dizendo, preciso urgente para o código das cores. Está chegando, Dani, outubro está logo aí e você vai para o código das cores. Isso aqui é só uma gota do oceano de conhecimento que nós temos no código das cores, tá bom? Gente, eu vou para a minha última dica, que meu tempo já está mais avançado do que eu queria, que é a técnica de adição de base. Deixa eu perguntar, a AKK está dizendo aqui, ó, quando se tem 100% de cabelo branco, que é o meu caso, e tenho 32 anos, nossa, 32 anos com 100% de cabelo branco, aí eu recomendo você ou fazer uma aplicação bem rápida, ou então você fazer 2 cumbucas. Faz uma cumbuca primeiro, aplica na primeira parte, depois prepara o restante e aí aplica no restante, tá bom? Para você ter o maior potencial de amônia possível. Pessoal, vamos lá agora falar sobre a técnica número 4. Técnica número 1, higienização. Técnica número 2, depósito. Técnica número 3, aplicação rápida / direcionada. A técnica 4, adição de base. O que é a técnica de adição de base? É a técnica que vocês já disseram que usa. É quando, por exemplo, a cliente escolhe uma cor fantasia, estou aqui com a tabela da prática, e suponhamos que ela escolheu a cor 671. Então você vai colocar a base do 671 junto com essa cor. Então, 6.71. Qual é a base? 6.0. Então você colocaria a base junto com a cor fantasia para permitir que essa cor fantasia tenha cobertura. Correto? É assim que você faz? Qual é o detalhe da técnica de adição? A princípio é uma ideia bem simples, né? A cor é 7 ponto alguma coisa, eu ponho com 7.0. A cor é 5 ponto alguma coisa, eu ponho com a 5.0. Até aí, você tem um fundamento interessante. Agora o detalhe é qual? Que tanto de base você coloca? Que tanto de base você coloca? Quando eu aprendi essa técnica, eu aprendi meio a meio. Então você vai colocar meio a meio. Você tem meio tubo de 571, por exemplo, então você vai colocar mais meio tubo de 5.0. Então meio tubo de um, meio tubo de outro, e aí você vai ter então um tubo dessa cor preparada. Espaço de Beleza Sandra está perguntando qual a quantidade de base. É justamente isso que eu quero trabalhar e trazer de uma dica especial para vocês. O Código das Cores ensina a técnica das proporções. Qual que é a principal reclamação de quem usa a técnica de adição de base? Ela diz o seguinte, o problema é que fecha o tom. Imagina que a cliente escolheu lá o tom, deixa eu ver um tom aqui, o tom 67, que ela quer um marrom bem bonito. Aí você coloca junto com o 6.0, acaba esfriando esse marrom, ele fica um marrom mais frio. E aí é o seguinte, às vezes a cliente tem 10% de cabelo branco e às vezes essa cliente tem 100% de cabelo branco, como é o caso de uma das nossas alunas que está aqui ouvindo o nosso curso, assistindo com você. Então e aí, você vai colocar sempre meio a meio? Não. A regra que nós ensinamos no Código das Cores é a técnica das proporções. Pega essa caneta aí e escreve que eu vou ter que falar rápido para você. Como funciona a técnica das proporções? Digamos então que você quer usar a técnica de adição de base. Vamos lá? Suponhamos que a cliente tem até 30% de cabelos brancos. Ela tem até 30%. Nesse caso, você não usa base, ok? Não usa base. Por que a regra de adição de base não é legal para quem tem menos de 30% de cabelos brancos? Porque como é pouquinho o cabelo branco,
Quando você colocar a base na cor que você escolheu, ela vai esfriar a cor. E aí você vai ter um problema que a sua cliente vai enxergar uma cor mais fria, não vai funcionar bem. Então, se a sua cliente tem um pouquinho cabelo branco, menos de 30%, você vai para outras técnicas, mas a técnica de adição de base não é legal. Se a cliente tem acima de 30% de cabelos brancos, quanto você coloca de base? 30%. Por isso se chama regra das proporções. É acima de 30% de brancos, 30% de base. Ela tem acima de 50% de brancos, 50% de base. Ela tem acima de 80% de brancos, 80% de base. Porque assim, ó, o que você precisa entender? A coloração base que você coloca junto, ela entra por um objetivo. A coloração entende a cor que você preparou, a cor fantasia, ela entende que ao chegar no cabelo vai ter uma cor para ela reagir. Ela não espera que lá o cabelo esteja branco. Por isso que se ali não tem uma base de cor, a cor da transparência que a gente fala, ela fica transparente. Porque não tem a cor lá dentro do cabelo para reagir. Quando você faz a mistura de base junto com a cor fantasia, é como se você estivesse fazendo uma compensação para essa cor que deveria estar no cabelo branco, mas não está, porque ele é branco, ok? Então, a técnica de adição de base é simples assim. Deixa eu dar um oi aqui pro Penteados Josi. Gente, a Josi, um beijo para você, Josi. Sou fã demais da Josi Penteados. Se você gosta de penteados, você precisa conhecer a Josi do estúdio Josi Penteados, que é de Maringá. Ela já esteve no curso Código das Cores, como um presente para os nossos alunos, ministrou um curso e foi sensacional. Josi, se você estiver por aí, deixa o seu Instagram, que eu vou fixar ele aqui na live, para o pessoal poder entrar e conhecer o seu trabalho, que é incrível. Adoro o trabalho da Josi. Olha, a Josi é essa que está dizendo aqui, ó, maravilhoso. Gente, o trabalho de penteado da Josi é sensacional. Se você quer dominar penteados, você precisa conhecer o trabalho da Josi. Josi, ó, estou aqui enviando essa live para todos que eu conheço. Maravilha. Josi, vamos combinar um dia de eu trazer você aqui no meu Instagram para você falar um pouquinho de penteados aí para o meu público também. Meu público vem principalmente para assuntos de colorimetria, cortes, tratamentos, mas seria muito legal poder ter você aí trazendo um pouco de conhecimento. Olha, eu vou fixar aqui, ó. Deixa eu ver se eu sei fixar esse trem aqui, peraí. Fixar comentário. Pronto, fixei aí, ó, o comentário da Josi, ó. Penteados Josi. Esse é então o Insta, só que não vai agora, hein? Deixa para terminar essa live que eu tenho dicas importantes para você e depois você vai lá conhecer o trabalho da Josi, do estúdio Josi Penteados, que é de Maringá, que ó, espetacular. Beijo, Josi, para você. Vamos lá continuar que meu tempo está acabando, eu preciso falar coisas importantes para vocês. Então, gente, qual é a ideia da técnica de adição de base? A técnica de adição de base consiste em colocar a base para compensar essa cor que não está no cabelo branco. O problema é o quê? Você tem só um pouquinho de cabelo branco. Aí você vai e coloca lá um monte de base, você acaba esfriando a cor sem necessidade. Então a ideia é muito simples. Tem até 30% de brancos, não coloca base. Vai para outras técnicas de cobertura. Ela tem acima de 30% de cabelo branco, coloca 30% de base. Ela tem acima de 50% de brancos, coloca 50% de base. Se ela tem acima de 80% de brancos, coloca 80% de base. E dessa forma você precisa ver como vai melhorar os seus resultados no assunto cobertura de cabelos brancos, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. A Josi dizendo que vai amar. Ô, Josi, ó, beijo, então nós vamos marcar uma live aí de presente para vocês aqui do meu Instagram, e eu posso também no seu Instagram um dia falar sobre colorimetria, falar sobre mechas, sobre neutralização, que vai ser bacana a gente trocar essa experiência aí para a nossa audiência, né, para os nossos alunos. A Vivian está dizendo, ó, Cris, fiz um cabelo masculino com 70% grisalho. A cor dele 6.0, eu tonalizei com 25 gramas de 6.0, mais 25 de 6.1, mais 40 ml de OX de 6. Quando você, Vivian, trabalha com uma oxidação baixa, você realmente vai fazer só a tonalização, que para trabalhar aquele efeito de camuflagem de fios é bem legal. Quando você quer uma cobertura maciça, pelo menos 20 volumes no OX, tá bom? Legal, gente. Bacana. Gente, então se você gostou da técnica de adição de base, dá o seu joinha, manda o seu coraçãozinho para eu entender que você entendeu esse assunto
e dessa forma eu fecho as minhas 4 técnicas de cobertura de brancos que eu falei para vocês. Então nós já falamos hoje por que os cabelos brancos são difíceis de colorir, quais são as regras básicas da colorimetria para a cobertura de brancos, falamos sobre os mitos da cobertura, desvendamos aí 2 mitos interessantes, que é mordaçagem e cabelo sujo, e apresentei para vocês 4 técnicas de cobertura de brancos que são bem legais. Falei da higienização, depósito, a aplicação rápida barra localizada e falei agora da adição de base com essa dica especial da técnica das proporções. Como eu falei, eu defendo mais 2 técnicas que não vai dar tempo para falar aqui. Estou falando da técnica de pré-pigmentação de um jeito muito especial e a técnica de redução, mas essas 2 técnicas vão ficar para um outro momento, tá bom? E aí eu preciso falar mais 2 coisas importantes. Vamos lá. Que bom que vocês estão mandando aí o coraçãozinho. A Carol está perguntando, e 100% de cabelo branco? Se a cliente tem mais de 30% de cabelo branco, 30% de base. Mais de 50%, 50% de base. Mais de 80% de branco, 80% de base. 100% encaixa em qual? Em mais de 80% de brancos, ok? Então você vai usar 80% de base. Lembre-se que é só essas 3. Ou você vai colocar 30%, ou vai colocar 50%, ou 80%. Aí a cliente tem 100%. Qual que se encaixa? 80% de base. Aí a cliente tem 75% de cabelos brancos. Qual que se encaixa? 50%. Aí a cliente tem 45%. Qual que se encaixa? 30% de base. Tá bom? Gente, então vamos lá. Vamos responder essa pergunta? Qual a técnica de cobertura que eu mais uso? E aí? Qual é a técnica que o Cristiano Silva mais usa? Gente, se eu te falar que é nenhuma dessas, você vai ficar muito chateado comigo? Eu tenho uma coisa interessante para te dizer. Quando eu falo em cobertura de brancos, é óbvio que eu uso as técnicas. Quando a cliente precisa de uma cobertura plena, eu tenho todas essas 6 técnicas na mão para entregar um resultado espetacular. Porém, eu defendo uma filosofia um pouco diferente. Vamos lá, eu quero brevemente fazer você entender essa filosofia. Quando a cliente tem cabelo branco e faz coloração, geralmente ela fala o quê? Eu preciso pintar logo essa raiz, porque essa raiz eu não aguento, que eu não aguento essa raiz, que eu não aguento essa raiz, e o problema dela é sempre a tal da raiz, não é isso? E aí, existe um raciocínio meio esquisito na gente. Por quê? Entenda o seguinte. Quanto mais maciça, quanto mais perfeita for a minha cobertura de cabelos brancos, mais contraste vai dar com a raizinha branca que está crescendo. Imagina que essa cliente usa uma cor na altura de 6, ok? Se eu aplico a coloração e ela dá transparência, ela fica ainda aparecendo um pouquinho do branco, o que vai acontecer? A princípio ela vai olhar e falar, não pegou direito. Porém, quando essa raizinha começa a crescer, você não tem tanto contraste, porque já tem um pouquinho de cabelo branco aparecendo na parte que você coloriu. O que eu quero dizer com isso? O principal problema de quem tem cabelo branco e pinta o cabelo não é a raizinha que cresce. Nesse caso, quanto melhor for a minha cobertura, mais eu vou estar destacando essa raiz que vai crescer depois. Então eu não acho isso inteligente. Tanto que a gente faz o quê? Coloca lá aquela cobertura perfeita de cabelos brancos, e aí depois diz para ela assim, você não quer fazer um pouquinho de luzes para poder disfarçar o branco que vai nascer? Mas peraí, eu venho para uma cobertura maciça para depois ter que colocar fiozinho claro para disfarçar o cabelo branco? Não seria mais inteligente então partir para uma técnica de camuflagem de fios brancos? O que é a camuflagem de fios brancos? Ao invés de fazer uma coloração, você faz um tonalizante. Que daí o tonalizante não pega 100%. Ele vai deixar aquela raizinha ou aquele cabelo branco só assim, como se fosse com um banho da cor. Quando você, por exemplo, pega um cabelo branco que não é raiz, ele está inteiro branco, aplica um tonalizante 6.0, por exemplo. Você vai ver que ele dá uma cobertura razoável, mas se você pôr no sol, o cabelo branco fica como se fosse umas luzes, assim, ele fica mais clarinho. Na hora a pessoa pode pensar assim, não cobriu direito o meu cabelo branco. Mas e aí? Isso é bom ou ruim? E aí? Faça essa reflexão. E eu convido a minha cliente a essa reflexão. O que mais te incomoda? Não é a raiz crescendo? É a raiz crescendo. Então, quanto mais maciça for minha cobertura, pior vai ser para você. Mais vai destacar essa raiz. Então, eu sempre tento fazer uma cobertura mais suave do cabelo branco, para ela não ter esse contraste de raiz. Deu para entender a ideia? Então, eu coloquei essa pergunta, qual é a técnica de cobertura que eu mais uso? Camuflagem de fios, que é justamente para evitar uma cobertura maciça, porque eu acredito que a cobertura maciça, ela nos engana. Ela é muito boa porque na hora cobre 100%, mas ela é péssima porque ela faz destacar a raiz branca que vem crescendo.
Gostou dessa dica? Se você gostou desse conceito, se isso fez você refletir, manda um joinha para mim, manda um coraçãozinho para eu saber que você tá por aí. Minha última dica e depois eu vou para a palavra de esperança, tá bom? E quando a cliente quer usar o cabelo branco? Tem bastante cliente que quer usar o cabelo branco hoje em dia, né? Quer assumir os cabelos brancos. O que é legal fazer para cliente que está assumindo os cabelos brancos? Pense numa coisa. No visagismo, mais importante do que a cor é o corte de cabelo. Por que tem gente que assume o cabelo branco e fica com cara de vovozinha? E tem gente que assume o cabelo branco e fica com o cabelo top, fica bonito, fica moderno? Porque mais importante do que a cor é a forma do cabelo, ou seja, o corte. Quer assumir o cabelo branco? Sempre use cortes modernos. Corte mais desfiadinho, mais desconectado, porque isso traz movimento para a cor. E mesmo sendo um cabelo aparentemente cinza, que é essa mistura do castanho com branco, você consegue vibrar o cabelo. Repara, pega um cabelo branco num Chanel no ombro, pode estar com um corte perfeitinho, Chanelzinho, cara de vovó. Pega esse mesmo cabelo curtinho, corta desfiadinho, curtinho, moderno. Uau, que moderno que ficou. Então a dica especial para quem quer usar, assumir os cabelos brancos é essa. Sempre cuide para um corte com bastante movimento, bastante modernidade, que isso sem dúvida vai trazer um resultado muito bacana. Gente, eu preciso ir para a minha palavra de esperança para a gente finalizar essa live e eu tenho só mais 5 minutos e eu quero gastar esses 5 minutos com uma mensagem especial para vocês. Vocês sabem que hoje é Sexta-feira Santa, onde nós começamos então a comemoração da Páscoa, né? E a Páscoa para o cristão tem um significado muito, muito, muito importante. A Páscoa representa a saída do povo que estava escravo no Egito, né? Na live de domingo eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas nós comemoramos a nossa Páscoa. A Páscoa do cristão é a morte e a ressurreição de Jesus. E foi a partir dessa morte e ressurreição de Jesus que nós podemos alcançar vida. Né? Das figurinhas, dos memes que eu mais gosto é um sobre a Páscoa que diz assim: e aí, o que você ganhou na Páscoa? Aí a pessoa responde: eu ganhei vida. Porque foi justamente isso que nós conquistamos na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Então eu quero ler com vocês uma descrição profética de como foi a vida de Jesus. Olha só, Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu amo esse texto bíblico, que é essa menção profética de como foi esse sacrifício de Jesus. Se hoje nós podemos ter paz, nós podemos ter liberdade no Senhor, nós podemos ser livres do pecado, nós podemos gozar essa esperança eterna de viver com Ele eternamente, tudo isso só foi possível porque Jesus morreu na cruz. Como diz aqui o verso 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. É o nosso pecado que estava lá. Moído pelas nossas iniquidades. Era para nós estarmos naquela cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi por esse castigo que ele recebeu que nós podemos hoje ter paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então que você não se esqueça que esse é um feriado de Páscoa e que a Páscoa nós celebramos a morte, mas acima de tudo a ressurreição do Senhor. Foi por causa desse sacrifício que hoje nós podemos ter garantia do céu. Nós temos essa promessa de sermos herdeiros com o Senhor dessa vida eterna em Jesus Cristo. Então, que você possa ter esse final de Sexta-feira Santa, acima de tudo aquilo que eu sei que talvez você já fez, né, as suas reflexões, os seus votos, se lembre que o sacrifício de Jesus foi maravilhoso. E era para nós estarmos naquela cruz. E foi por ele, somente por ele, que hoje recebemos vida. Então, se existe uma reflexão sobre o que você ganhou ou vai ganhar nessa Páscoa,
lembre-se disso. Recebemos vida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Gente, um beijo para vocês. Amei ter vocês aqui nessa live. Por ser um feriado, nós tivemos um número menor de pessoas do que geralmente temos. Vou disponibilizar essa aula no YouTube também, então se inscreva no meu canal no YouTube. Não se esqueça de depois procurar a Josi para trocar uma ideia sobre ela em relação a penteados, que ela é a fera do penteado no Brasil. Tá bom? E nós nos vemos então no domingo, gente. Vou preparar no domingo de Páscoa uma live especial para nós falarmos então aí sobre técnicas de mechas ou mechas criativas, mechas coloridas. Vamos ver qual desses temas aí nós vamos abordar para a próxima live. Se você ainda não está no grupo Cabeleireiros na Quarentena, me manda um link que eu coloco para você aí. Me manda um direct que eu te mando o link para você entrar no grupo, tá bom? Um beijo para vocês, um excelente feriado e lembre-se, na Páscoa o nosso maior presente se chama vida eterna. Beijo, pessoal. Valeu!